Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula de crescimento e desenvolvimento, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do crescimento e desenvolvimento das plantas e também sobre como se dá o controle desse crescimento. Tá? Então, existem alguns fatores que vão controlar como que a planta vai crescer e se desenvolver ao longo do ciclo. Bom, primeiro, algumas características, né? Então vamos falar um pouquinho de algumas características do crescimento das plantas. Nós temos dois tipos de estruturas, né? Dois tipos de crescimento, principalmente nos órgãos vegetais. Tá? Um deles são as estruturas, né? Ou órgãos vegetais que apresentam um crescimento determinado. O que seria esse tipo de crescimento determinado? É quando o órgão ele cresce até um determinado tamanho e depois ele para o seu crescimento. Então, a multiplicação celular acontece, né, até um certo ponto, depois o alongamento celular, né, que é o principal responsável pelo crescimento, né, em tamanho, e posteriormente chega no tamanho, né, final e ele para. Então, quando ele chega nesse tamanho final, o que vai acontecer com esse órgão? Ele vai ficar maduro, né? Ele vai ser um órgão maduro e, posteriormente, ele vai iniciar a senescência desse órgão, então seria o envelhecimento, né? Essa palavra senescência está ligada ao envelhecimento do órgão e, posteriormente, né, consequentemente, a morte daquele órgão. Então, quais são os exemplos de estruturas ou de órgãos vegetais que apresentam esse tipo de crescimento determinado? Nós temos aqui as folhas, as flores e os frutos. Então, é só vocês verem, né, a questão das folhas. Elas se multiplicam, crescem, atingem o tamanho máximo, né, final que cada tipo de folha tem. Elas ficam maduras, né, verdes, senescem quando elas estão começando a amarecer, né, principalmente as folhas têm essa característica do amarelecimento e posteriormente elas morrem. Tá? Então isso são estruturas com crescimento determinado, ok? Bom, e estruturas com crescimento indeterminado? Esses órgãos, né, eles vão crescer sempre pela atividade dos meristemas apicais. Então, os meristemas que formam estes órgãos, eles estão sempre se desenvolvendo, sempre multiplicando, sempre havendo atividade meristemática, tá? E eles são persistentes, diferente das estruturas, né, que têm crescimento determinado, que eles têm até um determinado ponto, né? E depois a multiplicação celular encerra, tá? Então, esse tipo de estrutura, né, no caso do crescimento indeterminado, ele vai estar sempre crescendo, então não vai ter senescência e morte. E quais seriam os exemplos de órgãos que apresentam esse tipo de crescimento? Caules e raízes. Então, se a gente for ver, pensando assim numa árvore principalmente, né, o caule dessa planta ele vai sempre crescer, né, porque o seu meristema apical está sempre ativo, né, persistente, e a mesma coisa acontece com as raízes. Então, o comprimento, né, da raiz lá no meristema apical dela, né, seja no meristema apical, também na raiz principal, como nas raízes laterais, vai sempre em desenvolvimento, sempre vivo, né, multiplicando células e, consequentemente, fazendo com que esses caules e essas raízes tenham sempre um crescimento indeterminado. Tá? Então, não tem um tempo final, elas estão sempre crescendo, certo? Bom, usando essa mesma lógica de crescimento determinado e crescimento indeterminado, só que no slide anterior a gente utilizou isso para órgãos vegetais ou estruturas vegetais. Nesse slide nós vamos dar essa nomenclatura, a gente também pode dar essa nomenclatura à planta como um todo.
tá? Só que ao invés de chamarmos, né, de planta de crescimento determinado, ela possui um nome que é denominado de plantas monocárpicas, tá? Então, o que seriam essas plantas monocárpicas ou de crescimento determinado? São aquelas plantas que vão crescer, se desenvolver, né, na fase vegetativa, vão entrar na fase reprodutiva, ou seja, vão florescer, vão produzir seus frutos apenas uma vez durante o seu ciclo, né? E posteriormente senesce e morre, tá? O que acontece com essas plantas? Essas plantas, elas conseguem transformar todas as suas gemas meristemáticas que estão lá, seja no meristema apical, né, seja ali no ápice da planta, seja nas axilas, né, das folhas, nas ramificações, elas transformam todos os seus meristemas apicais em gemas reprodutivas. Então, elas transformam tudo em flores que posteriormente vão virar frutos. E elas geralmente são plantas herbáceas, né? Plantas anuais ou também plantas bianuais. Tá? Então, você tem um ciclo de vida curto. Tá? Então, exemplos, né, são as espécies, né, como eu falei, anuais e bianuais, como o milho e a soja, né, por exemplo, que são espécies anuais. Tomate também tem essa característica, pimentão, apesar de ter um ciclo um pouco mais longo, né? O bambu, que é um exemplo de cultura bianual, né? Então ele tem essa característica. Tem algumas espécies, né, como a agave americana, que ela é classificada como uma planta monocárpica de crescimento determinado, só que o tempo dela de estar de fase vegetativa não é alguns dias ou alguns meses, são alguns anos, tá? Então ela fica anos na fase vegetativa, só que ela vai, a partir de, 5, 10 anos, ela vai florescer, vai frutificar e posteriormente ela vai morrer. Então, essas espécies, né, tipo agave, que demora mais tempo para atingir o florescimento, mas que ao atingir o florescimento apenas uma vez elas senescem e morrem, são também classificadas como plantas monocárpicas ou de crescimento determinado. Então, temos aqui as fotos, né, a soja, uma lavoura de soja, vejam, já totalmente senescente, já, na verdade já chegou no final do seu ciclo e, portanto, o agricultor já está colhendo. E diferente das plantas monocárpicas, nós temos as plantas policárpicas, né? Ou de crescimento indeterminado. Tá? Então, essas plantas, elas têm como característica não transformar todos os seus meristemas, suas gemas meristemáticas, né, em gemas reprodutivas. Então, elas transformam algumas gemas em gemas reprodutivas e outras gemas continuam sendo gemas vegetativas. Então, elas vão florescer mais de uma vez ao longo do ciclo, né? E o ciclo delas é muito mais longo, né? E depois de muito tempo é que elas irão morrer. Geralmente, essas espécies, elas florescem uma vez ao ano, né? Pensando assim num ciclo natural de vida, né? Mas, claro, hoje a gente tem irrigação, tem produtos que a gente, por exemplo, a uva, né? Naturalmente ela floresce uma vez por ano. Se a gente for ver uma plantação de uva comercial na região sul do Brasil, ela vai florescer apenas uma vez no ano, porque é o natural dela, e lá eles deixam, né, ela seguir o ritmo natural. Mas aqui na região de Petrolina, né, devido à alta temperatura, baixa precipitação, né, eles precisam utilizar hormônios para quebrar a dormência dessa planta, dessa uva, né, e consequentemente fazem com que ela produza mais de uma vez ao ano. Geralmente são 2 a quase
3 florescimentos, né, produções de fruto por ano em Petrolina. Mas isso não é o natural, não é o normal dela, né? Só acontece devido à aplicação de hormônios e também devido à retirada da irrigação, né? Que aí faz com que ela simule, vamos dizer assim, a dormência e depois a quebra da dormência. Tá? Então, essas espécies policárpicas geralmente são plantas perenes, né? São plantas frutíferas, né? Como eu falei no caso da uva, nós também podemos dar aqui o exemplo, né? A gente tem aqui a foto de pé de manga, então uma mangueira, jabuticabeira, macieira, né? São espécies que apresentam esse tipo, a mamão, né? São espécies que são de crescimento indeterminado ou então também chamadas de plantas policárpicas. Tá bom? Bom, além dessa questão, além do crescimento determinado ou indeterminado, existe espécies que vão crescer de acordo com o ambiente em que elas estão habitando. Tá? Então, por exemplo, em regiões de climas ou muito frio ou muito seco, tá? O que vai acontecer? No nosso caso, né, vamos dar o exemplo do clima seco, né? Mas que é a mesma coisa que acontece no clima frio. As folhas, né, das árvores, elas vão cair durante a estação desfavorável, né, no caso, o período seco, e elas vão cair todas essas folhas e a árvore vai ficar lá sem folhas, esperando, né, dormente, né, ela entra na dormência, esperando passar todo esse período seco para que quando inicie o período de chuvas, ela volte, ela transforme as suas gemas, né, ative as suas gemas meristemáticas, seja para a produção de novas folhas, como também seja para a produção de flores, né, e posteriormente frutos. Tá? Então, ocorre, né, como eu falei, as gemas nessas espécies de clima frio ou de clima seco ficam dormentes, né, esperando a estação favorável para o seu desenvolvimento. Tá? Então, a mesma coisa que acontece aqui na região durante o período seco, acontece na região sul do Brasil devido ao clima frio. Outra coisa que pode acontecer são algumas espécies, né, que não são árvores, né, não são árvores, são arbóreas, mas que possuem bulbos ou possuem tubérculos ou rizomas, elas também têm essa capacidade de se adaptar ao ambiente favorável e ao ambiente desfavorável. Então, quando elas estão, né, principalmente dicotiledôneas herbáceas, quando elas estão num período desfavorável de crescimento, que a gente pode até falar da questão mesmo do período seco, no nosso caso, né, ou uma região fria, o que vai acontecer? Essas dicotiledôneas, que são plantas herbáceas, elas vão perder toda a sua parte aérea, então não vai ser só as folhas, vai ser folhas e caule, né? Porque ela é uma herbácea, ela não tem reserva para se manter durante o período seco. Mas, apesar dela perder toda a parte aérea dela, né? Ela tem uma outra reserva subterrânea, que são ou os bulbos, ou os tubérculos, ou os rizomas. E esses órgãos subterrâneos são ricos em amido, principalmente, né? E é esse amido, né, esse tipo de órgão, que vai permanecer dormente durante aquela estação seca, porque ela não tem águas para esse bulbo, esse tubérculo brotar, né? Então, na estação desfavorável, ele fica dormente. E quando voltar a chuva, esse bulbo, tubérculo ou rizoma, que estava dormente, sai da dormência, porque a água quebra a dormência dele, né? E, consequentemente, inicia novas brotações e emerge uma nova planta
que estava ali num ambiente que a gente não via nada, né? Que era só terra, né? Então, que é uma coisa muito bonita que acontece aqui, né? Então, quando começa a chover, a gente começa a ver a recuperação das plantas, seja nas perenes, né, nas árvores, como também seja nas espécies herbáceas. Então, começa a germinar, começa a emissão de novas plantas e tudo começa a ficar verde e bonito, como é durante a estação favorável ao crescimento, tá? Então, o que é importante nesses órgãos subterrâneos são as reservas que eles possuem, que vai auxiliar na formação da nova planta. E aqui nas árvores, as reservas, que eu esqueci de falar, estão nos caules e também na raiz, né? Então, eles mantêm essas reservas de carboidratos para elas se manter dormente. Então, quando elas estão dormentes, seja as árvores como também os órgãos subterrâneos, eles estão com baixo metabolismo. E esse baixo metabolismo faz com que eles consumam muito pouco dessas reservas. Mas quando atingir a estação favorável, no caso a chuva para nós, eles saem da dormência e aí eles voltam ao metabolismo normal e dá início à brotação e ao desenvolvimento de novas plantas e, no caso das árvores, né, de novos órgãos. Bom, depois que a gente viu a questão de como acontece algumas características do crescimento das plantas, né, seja em função de crescimento determinado ou indeterminado, ou do ambiente favorável, desfavorável ao seu crescimento, então vamos ver um pouquinho sobre o controle desse crescimento, ou os tipos de controle, na verdade, que não é só um, são 3 tipos. O primeiro deles é o controle genético, tá? Esse controle, ele é intracelular. Então, ou seja, ele está lá no núcleo da célula, tá? Esse tipo de controle. Por isso, ele também pode ser chamado de controle intrínseco, tá? Esse controle, por que ele está lá no núcleo da célula? Lembram que eu comentei que todas as células vegetais possuem a característica, né, de totipotência, ou seja, elas mantêm no seu núcleo celular toda a informação genética, né, para originar uma nova planta, né? As únicas exceções que não possuem totipotência são células que não possuem núcleo, como por exemplo o floema, né, que é uma célula, ele é uma célula viva, mas ele não possui núcleo, e as células mortas das plantas, né, que não possuem núcleo. Com exceção desses 2 casos, todas as demais que possuem núcleo são células totipotentes. Então, se essa informação genética está guardada lá no núcleo celular, então tudo que está relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento da planta está dentro do núcleo. E esta informação genética, ela vai ter que ser expressada por esses genes que estão lá no núcleo. Então, a expressão gênica, né, é que vai determinar ou que vai controlar como que aquela planta vai crescer e se desenvolver ao longo do ciclo, né, em função de quais genes estão sendo expressados, tá? Então, a expressão gênica, neste tópico de crescimento e desenvolvimento, é o principal fator que vai regular o desenvolvimento a nível intracelular, tá? E como que vai ser isso? Ela vai promover alterações, né, nos tipos das proteínas que vão ser criadas pelas células, porque a expressão gênica ela vai ser ativada dependendo de um sinal, de um fator, né, que vai ser ativado, né, que vai promover essa expressão. E esse gene ativado, esse gene expresso, vai promover, vai traduzir ou processar proteínas, né, que vão ser novas proteínas que vão ser criadas. E essas proteínas vão
vamos dizer assim, vão sinalizar ou vão orientar, controlar como que aquela planta ou como que aquele órgão, né? Porque isso pode ser tanto a nível da planta como um todo, quanto em questão mesmo de órgão, porque todas as células têm essa expressão gênica, como que ela vai crescer, como que ela vai se desenvolver em determinado ambiente, né, ou em determinado altitude, enfim, tudo está relacionado à expressão gênica. Nos organismos eucariotos, existem 5 estágios de expressão gênica, que são importantíssimos. O primeiro deles é a ativação dos genes. Tá? Então, essa ativação dos genes, ela é realizada por um sinal. Né? Pode ser um sinal ambiental, pode ser um sinal hormonal, né? Mas ele tem que ser ativado. Ao ser ativado, esse gene vai promover a transcrição. O que seria a transcrição? É a síntese do RNA mensageiro. Então, o DNA, né, aqui, até a gente já pode até ir seguindo aqui, o DNA é replicado, né, e posteriormente esse gene vai sofrer a transcrição, né, e sintetizar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai sofrer o processamento e posteriormente ele vai ser traduzido. Então esse processamento, né, o que seria? Esse RNA contém a informação e aí ele vai ser traduzido, né, que seria o que a tradução é a síntese de proteínas. Então essa tradução do RNA mensageiro vai ser importante para a formação de novas proteínas e, consequentemente, né, por último estágio, o processamento dessas proteínas. E aí essas proteínas que foram traduzidas, né, que vão então promover a resposta final, que iniciou aqui atrás na ativação gênica, né, aqui na replicação do DNA. Então, o que poderia ser essa resposta? Se aquele órgão vai se desenvolver, vai crescer mais, se vai crescer menos, se está no período favorável, se não está, certo? E todos esses estágios da expressão gênica são importantíssimos para a regulação do crescimento e do desenvolvimento da planta. Então, cada um deles é um ponto de regulação. Então, eu posso ter a regulação aqui na replicação, eu posso ter a regulação aqui na transcrição, aqui na tradução. E é o que a biologia molecular ou a engenharia genética acaba fazendo muitas vezes nas pesquisas moleculares. Então, você consegue, né, depois de muitos estudos e trabalho, alterar a transcrição de um gene ou alterar a transcrição a tradução, de uma proteína e, consequentemente, mudar a essa resposta final. Como isso, pessoal? Eu esqueci de falar no slide anterior, mas todos os genes que estão nos núcleos das células, eles estão ativados, né, quando já foram expressos, ou eles estão desligados. Tá? Eles estão lá, né, mas não estão sendo expressados. Para ele ser expressado, ele tem que ser ativado. Tá? Então, às vezes, a planta, que é o caso ali da totipotência, ela tem o gene para desenvolver a folha, por exemplo, tem o gene para desenvolver uma raiz e uma planta inteira, mas aquele gene tá desligado, ele não está ativado. Para ela conseguir fazer isso, tem que sofrer uma ativação gênica, né? Ou, no caso, né, que vai, no final, promover essa expressão desse gene. Tá? Então, isso que acontece nas plantas, elas todas têm esses genes desativados ou desligados, né? E dependendo do fator, dependendo do que está chegando de informação para o núcleo da célula,
ele vai ativar determinado gene e, consequentemente, expressar esse gene até a sua resposta final. E aí o homem pode vir e alterar essa expressão gênica, né? Ou silenciando esse gene, né? Ou superexpressando esse gene, que aí entra toda a questão das plantas transgênicas, da engenharia genética, que é toda aonde que elas agem, exatamente nisso aqui, né? Exatamente nessa expressão dos genes. Então, dependendo da importância que tem daquele determinado gene, os pesquisadores conseguem alterar ou até mesmo silenciar um gene que você não quer que seja expresso. Aí você vai lá e silencia esse gene e ele não vai mais ser expresso e, consequentemente, não vai ter mais aquela resposta final, que era uma resposta negativa, vamos pensar assim, para a planta. Por exemplo, uma planta que não seja resistente a determinada doença. Se você silencia aquele gene, ela vai se tornar resistente. Tá? Só um exemplo assim, bem aleatório, tá? Além da regulação gênica, né, que eu até já comentei lá atrás, né, no slide anterior, temos outra regulação que também ocorre a nível intercelular, a nível intrínseco da planta, tá? Que é a regulação hormonal. Os hormônios, a gente vai ver, né, mais para frente, mas eles são os mensageiros primários das plantas. Então, tudo que acontece de mudança, seja de mudança no ambiente, seja de mudança no desenvolvimento da planta, é sinalizado pelos hormônios, tá? E esses hormônios têm essa capacidade, então, de lá no núcleo celular ativar aqueles genes que a gente viu. Então, eles vão coordenar a atividade de um grupo de células vegetais. Então, eles vão promover ou inibir determinada função, né, determinada crescimento, tipo de crescimento na planta. Quais são os hormônios que estão envolvidos nessa regulação? Todos os hormônios. Então, nós vamos ver, né, posteriormente, mas auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico, esteroides, ácido jasmônico e ácido salicílico. Esses hormônios, eles podem atuar sozinhos ou então em grupos, né? E aí, quando eles atuam em conjunto, né, a gente fala que existe um balanço hormonal, né? Que na maioria das vezes é o que acontece. Na verdade, são poucas as funções, né, ou as regulações, seja para ativar, como seja para inibir, que são realizadas por apenas um único hormônio. Geralmente é um balanço hormonal, são vários hormônios agindo naquele fator. E como que eles vão atuar? Eles sempre respondem a um sinal. O hormônio, para ele ser ativado, vamos dizer assim, para iniciar a sua, como é que fala, o aumento da sua concentração, né? Porque a planta, depois a gente vai ver melhor isso, né? Mas as plantas, elas também possuem os seus hormônios já lá no seu corpo, né? Nos seus órgãos, só que nem todos estão ativos, né? Então, ela tem muitos hormônios que não estão ativados, só estão ali esperando um sinal para eles serem ativados. E quais são esses sinais, né? Principalmente sinais ambientais e também sinais de mudança de desenvolvimento, né, das plantas, como a gente viu lá, né, por exemplo, da germinação até a morte. Então, passando por todas essas fases de desenvolvimento, os hormônios, elas vão responder a esse sinal de mudança de fase
e, consequentemente, vão ser ativados e vão começar a agir, ou inibindo ou promovendo aquela determinada função. Tá? Então, aqui, quais são as mudanças ambientais que os hormônios conseguem sinalizar e responder e regular o crescimento vegetal? Alteração na umidade do solo. Então, as raízes sentem essa alteração, já respondem, ativando, aumentando a concentração do hormônio e informando as células que está ou com muita umidade ou com baixa umidade esse solo. Tá? A mesma coisa acontece com a temperatura do ar e também com a concentração de íons, seja esses íons lá no solo, como também dentro da própria planta. Então, são mudanças no ambiente em que elas estão. Tá? Toda a mudança a planta consegue sentir, ela consegue, seja pela raiz, seja pela folha, mas ela sente, os hormônios são avisados e eles, como sinalizadores, né, como mensageiros primários, vão então avisar as células, principalmente os núcleos celulares, e aí eles vão chegar lá no núcleo dessas células, vão chegar nessas células e eles vão ser ativados, vão promover a resposta quando eles acharem lá na membrana dessas células um receptor que seja igual ao seu, igual tipo controle de chave fechadura, né? E que se encaixe, né, naquele hormônio, então o seu receptor de membrana. E ao ele se conectar a esse receptor de membrana, ele vai ativar uma cascata de reações dentro dessa célula, né, principalmente lá atrás, né, que a gente viu ativando genes, né, e promovendo a expressão gênica deles, né, consequentemente a tradução de proteínas, que vão então promover a resposta final, que é ou a ativação, por exemplo, a mudança da fase vegetativa para reprodutiva, em que a planta precisa emitir flores, né? Isso é sinalizado pelos hormônios e é expressado lá no núcleo quando esse hormônio se liga ao receptor de membrana, tá? Ou então essa questão da mudança na umidade também, tá? Que ela vai expressar lá na raiz, e a raiz e a parte aérea, na verdade, são as duas, vão promover um crescimento diferenciado em função da baixa ou da alta umidade nesse solo. E eu até já me adiantei, mas a mudança no desenvolvimento da planta. Então, isso é outro sinal que os hormônios conseguem sentir e passar para a planta, né, via receptor lá de membrana das células, que vão ativar a mesma coisa, a cascata de processos que consequentemente leva à resposta final. Então aqui a passagem da fase vegetativa para a reprodutiva, a germinação das sementes, a dormência das sementes, a formação de sementes e frutos, enfim. Então, qual seja a mudança no desenvolvimento da planta, seja a mudança ambiental, os hormônios são sinalizados, eles conseguem sentir essa mudança e vão ser responsáveis por essa sinalização para toda a planta. E, consequentemente, vão regular o crescimento dela e o desenvolvimento. E, por último, também importante, a regulação ambiental. Esse, né, é o único controle extrínseco das células, né? Então é um controle extracelular, não está dependendo da célula, né? Depende do ambiente. E quais são essas características do ambiente que vão afetar o desenvolvimento da planta? A gente já falou algumas, né? Por exemplo, a luz, né? Então a luminosidade, seja a quantidade de luz, né? Seja tipos de raios solares que estão atingindo essa planta. Então tudo que está ligado à luz solar é um estímulo ambiental e a planta vai sentir. Temperatura do ar, temperatura do solo, então é importantíssimo, são estímulos ambientais. A gravidade,
que a gente vai ver lá nos hormônios depois, é importante para o crescimento, seja da raiz, seja do caule, seja de determinados órgãos, né, outros órgãos também. A umidade do solo e a umidade do ar são importantíssimos também para o desenvolvimento e também a nutrição mineral. Tá? Então, todos esses fatores estão regulando o crescimento. Quando eles estão adequados, o crescimento é adequado. Quando está faltando um ou outro, ou tem em excesso, esse crescimento e desenvolvimento da planta vai ser afetado, consequentemente vai ser um crescimento, vai ser um processo negativo, né? Não vai estar atingindo o que era desejado. E como que esses estímulos ambientais são percebidos pela planta, né? Lá vem os hormônios novamente, então ocorre um aumento nos níveis dos hormônios, né? Então, de alguns hormônios, principalmente os que são dependendo do estímulo, né? Que vai alterar a expressão dos genes lá das células, né? Então, quando esse hormônio é estimulado e, consequentemente, vai promover uma resposta final, dependendo do estímulo que ele está sendo sinalizado. Então, aqui temos um exemplo. Quando ocorre uma falta de água no solo, né, então tem baixa umidade do solo, ocorre um aumento na concentração do hormônio do ácido abscísico. O ácido abscísico lá na raiz, então a raiz sente a falta de água, ela promove rapidamente o crescimento, sintetiza, né, os níveis de ácido abscísico. Esses níveis de ácido abscísico chegam lá nas células, se ligam no receptor, saem da raiz e vão lá para a parte aérea, se ligam no receptor dessas células e ativam, né, promove uma expressão dos genes que vai criar as proteínas que são responsáveis por fechar os estômatos. Tá? Então, ela fecha os estômatos, a parte aérea lá nas folhas, para reduzir as perdas de água por transpiração. Então, vejam que uma percepção do ambiente que foi sentida lá na raiz teve seu efeito lá na parte aérea, lá nas folhas das plantas. Esse efeito é muito rápido. As plantas rapidamente fazem essa questões de horas. Tá? Os estômatos já estão fechados, 3 a 4 horas, né, já estão fechados para reduzir a perda de água. Tá? Então, na verdade, o controle ambiental, o controle hormonal e o controle genético, eles estão ligados. Né? Então, um depende do outro para poder regular o crescimento e o desenvolvimento da planta.